Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu tô com o Moisés Silva do 2B Group. Seja bem-vindo, Moisés. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço principalmente o convite. Maravilha. Temos uma pergunta aqui clássica no podcast que é: quem é o Moisés na fila do pão? Se apresenta aí pra galera. Legal. Moisés é um sonhador. Iniciei minha trajetória com 18 anos de idade e hoje com 37 anos eu já percebo que ajudar pessoas é o grande diferencial de cada empresa. Você só vai ter uma carreira de sucesso quando você conseguir entender qual é o papel nosso na sociedade. Legal. E você nasceu onde, Moisés? Sorocaba. Legal. E Moisés vem de onde? Sua mãe era religiosa ou... Legal. Na realidade, eu venho de uma família um pouco mista. Meu pai é da congregação e a minha mãe ela é católica. E quando eles decidiram, eles queriam ter um nome bíblico. E por curiosidade, o nome do meu pai também é Moisés. Ah, é? Pô, então você é Moisés Júnior? Exatamente. Legal. Pô, Moisés é um nome bom, um nome forte, né? Não é tão comum mais, né? É, já foi mais, né? Já foi mais. É verdade. Também os comuns agora é Enzo, são esses nomes assim, né? Mudou bastante, né? Tá certo. E aí você nasceu lá em Sorocaba, e aí estudou onde? Estudou na área? Não, legal. Eu sou formado em administração e a carreira nessa área ela veio meio de surpresa, né? Eu sempre trabalhei na área industrial. E um belo dia eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de serviços e aí começou a didática. Eu lembro até hoje, eu comecei a trabalhar porque eu gostei da forma com que falaram comigo. Caramba, o que eles falaram? O respeito que eu tive na entrevista, ela fez a diferença para mim. É algo que para mim sempre mexeu. Uhum. Você tá num lugar onde você é desejado estar. Quanto é que na época, quando eu aceitei o convite, em proporções era 30%, 40% do que eu já ganhava na área industrial. Caramba. É. E aí a tratativa te seduziu ali, né? O respeito pela pessoa e tudo mais. Eu cheguei em casa e na época ainda morava com a minha mãe e eu cheguei para ela e disse para ela: eu gostei da forma com que falaram comigo. Quero entender um pouquinho mais. E o que essa empresa fazia? Serviços também. Serviço, que tipo de serviço? Ela é uma empresa na área de muitos serviços, facilities, portaria, limpeza. E para mim foi uma curiosidade de entender como é se relacionar. Bacana. E aí, como que chama essa empresa e o que você foi fazer lá inicialmente? Quando eu fui contratado para essa empresa, eu não me recordo a data, faz muito, muito tempo. Mas era para auxiliar na área de logística. Uma área completamente distinta da minha, não tinha nada a ver com isso, só que na época eu fui entrevistado por um dos donos da empresa. A empresa ela se chama Core Serviços. Atualmente ela ainda existe na área, é uma empresa relativamente com menos expressão que uma empresa que eu possuo hoje, né? E quando eu cheguei lá em casa, eu conversei com a minha mãe, ela falou: filho meu não nasceu para esse tipo de trabalho. Porque a minha mãe ela já vivenciava, que eu já coordenava em outras áreas, né? E eu disse para minha mãe que eu iria. E foi assim que começou, foi muito engraçado. Hoje vendo a trajetória da onde a gente chega, né? Eu sempre tive uma frase muito importante para mim. Para a gente determinar nosso futuro, a gente precisa pensar da onde a gente veio, aonde a gente está e aonde a gente quer estar. Ou seja, você não pode esquecer do seu passado.
Seu Sim. passado é muito importante. Até para a gente olhar no espelho e estar conversando hoje com você, a gente se vê no passado. Uhum. É muito engraçado, porque se você olhar no espelho, daqui 2 minutos já é o seu passado. Aham. Então, não esquecer de onde você veio é o caminho. E a minha família sempre foi uma família muito humilde. Então, para mim, isso sempre foi muito enraizado. Legal. E por que que a sua mãe não queria que seu filho trabalhasse nessa área? Qual que era o preconceito ali? Eu acho que o maior preconceito dela, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Uhum. Sempre estudei, sempre trabalhei, desde material de escola, essas coisas, eu sempre me autoajudei, né? E quando eu tomei a decisão de estar indo para esse tipo de projeto, o que mais chamou a atenção dela é eu estar declinando aonde eu já estava, né? Eu já Uhum. estava assumindo cargos de liderança em indústria, né? E ela imaginava que eu também seguiria essa mesma linha. Mas foi muito engraçado porque depois que eu comecei a trabalhar, eu chegava em casa sujo, todo cheio de resto de equipamento. Daí ela falava assim: o que você está fazendo? Daí eu falei: mãe, você confia em mim? Ela falou: confio. Eu falei: fica tranquilo, estou trabalhando. Aham. Tem uma questão que eu acho que acontece muito, assim, que no Brasil o serviço é meio, acredito, né, um ponto de vista meu, que é meio desvalorizado. Porque você pega, tipo, na Alemanha, por exemplo, o cara para um pintor, sei lá, alguém que faz serviço de limpeza doméstica, esse tipo de coisa, cara, o cara ganha tão bem quanto outras profissões que são mais glamourizadas no Brasil. Sim, E separar do ponto de vista, né? O pintor e o médico são dois prestadores de serviço. Então, acho que o Brasil tem esse abismo, né, de glamourizar algumas profissões e outras profissões acabar colocando ali como menos digna, né? E eu acho que talvez o que a sua mãe estava visualizando ali era esse ponto de vista que a sociedade talvez teria sobre você, não é? O que você acha disso? eu acredito que essa linha de pensamento ela existe e é cultural. Uhum. Quando a gente olha pro terceiro, imaginando o que é melhor para ele, a gente deixa de acreditar na nossa crença, né? Uhum. Existe um princípio que é usado no empresarial que se chama over delivery. O que seria isso? É entregar acima das expectativas. Um belo dia, um empresário ele chegou a visitar a NASA. Isso são contos, né? E dentre a visita, ele foi conversando com funcionários, entre outros, e chegou até a menina da limpeza. E perguntou para ela assim, qual era o serviço que ela estava desempenhando. E ela respondeu para ele: levar o homem à lua. Ele foi embora, pensativo, e qual é a conclusão disso? Se as pessoas elas não tiverem um propósito, independente se você é a menina da limpeza, o porteiro, o engenheiro, se você não tiver um propósito muito bem definido na empresa ou na organização que você trabalha, não vai fazer sentido nenhum. Uhum. Porque quando o propósito está muito bem definido, tudo se abre. Então, se você tem uma organização como eu na área de facilities e você não tiver um objetivo de entregar algo melhor para o seu cliente, entregar algo melhor pelas pessoas, não faz. Não faz sentido, Não né? faz. Quando minha mãe ela visualizou, a minha mãe hoje, ela é faxineira também. E eu falo isso com muito orgulho, porque quando a gente esquece, né, das nossas origens, a gente perde o nosso propósito. Uhum. E dentro da empresa, eu faço questão até hoje. Desde a hora da minha chegada, eu ainda sou aquele empresário à moda antiga, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, todos os dias, né? E ao contrário do que se espera,
Quando começa a chegar as pessoas, eu saio da minha sala e vou falar bom dia. Porque, na minha concepção, essa é minha obrigação. Uhum. Então, voltando ao questionamento, eu acho que falta para as pessoas, hoje em dia, não é nem essa questão dessa crença. Eu acho que falta para as pessoas um pouquinho de respeito. Uhum. Quando você deixa de ter o respeito à pessoa só por causa da profissão ou da classe social, a gente esquece os nossos princípios. É bem isso mesmo. Você pega, às vezes, pega no semáforo. Tem um cara que tá pedindo, Sim, ele às vezes não tá pedindo porque ele gostaria de estar ali naquela situação, e tem o cara que tá vendendo. E eu vejo, às vezes, as pessoas tratando essas pessoas mal, e principalmente olhando um olhar de crítica pro cara que tá vendendo alguma coisa. Pô, o cara tá trabalhando, entendeu? Então, beleza, a gente vive num país extremamente violento também, não tô estimulando ninguém a dar abraço em árvore, né? sim. Mas o cara que tá vendendo tá trabalhando, então ele merece um mínimo de respeito. O cara que tá fechando o vidro, fazendo cara feia, ou às vezes até xingando, esse cara não gostaria de ser tratado assim no trabalho dele, né? Sim. Então acho que a base da sociedade parte da boa educação que você tem que ter com o próximo. Se você não tem isso, você não tem educação. Se a sua educação depende do outro lado, você não é bem educado. Se ela depende do para quem você está gerenciando a sua educação ali, você é uma pessoa mal educada e você só age de acordo com determinados interesses, né? Então eu penso exatamente dessa forma. Exatamente. Se a gente não tiver o respeito, o semáforo, o vendedor, a gente usa exemplos, né? Por que as pessoas hoje fazem isso? Porque em algum momento elas viram em algum vídeo, viram ou escutaram alguém falar que tiveram situações difíceis nesse mesmo ambiente. Eu acredito que uma simples palavra resolva, né? Ah, não, obrigado, ó, hoje não. Uhum. Você não precisa desagradar, porque você não está livrando o seu dia de uma situação difícil. Possivelmente, você está prejudicando o dia de um terceiro. Uhum. Se colocar na pele do outro é sensacional. Desde eu vou pedir um iFood. Se dá, de repente, para você pedir para um motoboy ficar num ambiente onde não tenha chuva, não fique muito aberto, exposto, não é só bom para você, é bom para aquele rapaz também. Uhum. Você vai recepcionar, boa noite, tudo bem? Eu acho que é o mínimo que a gente deve às pessoas. É lógico, tem dias que a gente está com nossos ânimos lá em cima. É natural. Eu acho que nem todos os nossos dias são bons. Com certeza. Mas você terminar seu dia e iniciar seu dia com o único objetivo, fazer seu dia melhor, é indiscutível. Eu acho que esse respeito é necessário. A gente fala muito de opinião. O outro tem uma opinião divergente da minha. Legal. Se você de repente não deu abertura ou não perguntou ou chegou para a pessoa e falou assim, me fale a sua opinião, a opinião não é desejada naquele momento. Uhum. E eu vejo isso em todos os cenários, redes sociais, rodas de amigos. A gente deixa de ter um ambiente saudável a partir do momento que a gente se importa só com a gente. Uma coisa que eu vejo, assim, né, que eu percebi acontecendo na sociedade, tenho 39 anos, e eu vi o Orkut nascendo, depois vi ele morrendo e nascendo o Facebook na época. Sim. E o que me deixava mais curioso e intrigado era uma pergunta que tinha no Facebook, que era: no que você está pensando? Que era para você, que era o lugar onde você fazia suas postagens. Cara, aquilo ali, para eu migrar e começar a postar coisas ali, eu tive uma resistência muito grande, psicológica, assim. Eu pensava, o que eu tô pensando é problema meu. Sim, sim. E o que aconteceu com essa mudança de hábito, assim, e as gerações que vieram depois sendo inseridas e já nascidas no digital, não tiveram essa percepção ou esse incômodo que eu tive. Eu percebi que a crítica
por qualquer motivo, que às vezes o cara não tem um motivo, mas ele procura um motivo para criticar o próximo. Sim. Isso virou o modus operandi da internet. Então, o cara tem que criticar o outro para que ele tenha atenção. Então, ninguém vence mais pelo lado positivo. Ninguém cria um conteúdo positivo que faz isso proliferar e ganhar mais notoriedade. Então, tudo que é bom, geralmente tem pouco like. O que é ruim, o que é crítica, o que é você esculachar o próximo e tudo mais, acaba tendo mais audiência. Então, meio que a audiência ali quer... A audiência quer ver sangue. Sim, sim. E aí isso acaba cascateando ali em toda a sociedade. E aí por isso que eu acho que a boa educação ou a elegância, enfim, anda tão fora de moda, entendeu? Eu costumo dizer para os meus sócios, para o pessoal que trabalha diretamente ligado comigo, que tudo é relacionado ao hábito. Hoje se deixou de ter hábito de tudo. Hoje, para uma pessoa acordar... Eu acordo todos os dias 3 horas da manhã. Esse é um hábito meu. Então eu tenho meu momento de reflexão, um momento de insights, também tenho um momento que eu cuido da minha saúde. E normalmente umas 6h30 da manhã, 6h20, eu já estou dentro da empresa. E não é uma empresa muito próxima da onde eu moro, onde eu resido hoje. Mas quando a gente fala de hábito, é muito de encontro. Você falou de rede social. O que é mais simples hoje? Você criar uma cultura ou você vê o que é postado? Uhum. Hoje a gente não tem disseminação nenhuma do que é certo e o que é errado. É o que a gente vê, é o certo. Então, eu também me senti obrigado por diversos momentos. Hoje eu não tenho cultura de assistir televisão aberta. Eu não assisto também. Porque se for para mim ter alguma notícia, de repente eu vou, leio. E quando literalmente eu não quero saber da notícia, eu não vou atrás. Então, se eu estou em casa e quero assistir um filme, eu vou escolher um filme que eu deseje assistir. Se eu vou de repente sair para jantar, eu quero estar num ambiente aonde eu me sinto bem. Eu não vou pelas pessoas ao redor. Então, o que eu acho que, na minha concepção, a gente precisa determinar regras e cumpri-las. Uhum. Então, se nós estamos querendo que a sociedade ela melhore ou que volte aos princípios, na nossa concepção, a gente precisa mudar. Você morou na Europa, né? Uhum. O europeu ele tem uma cultura de ser um pouco mais introvertido, Uhum. mas ele segue regras. Não, o alemão fui no aniversário lá e os caras cantam parabéns e bate palma no ritmo. É um negócio muito estranho, né? Exatamente. Por quê? Porque eles têm vamos se dizer, uma cultura estabelecida. Uhum. Nós não temos. Nós temos momentos. Então, desde um estilo musical a estudos, a gente não tem hoje um respeito ao próximo. Hoje eu tenho uma coisa comigo que me incomoda, mas me incomoda por causa da sociedade. Uhum. Eu, quando vou visitar pessoas, eu peço licença e eu não abro geladeira na casa dos outros. Mas por quê? Porque quando eu era jovem, foi uma parte da minha criação que me marcou. Uhum. A minha mãe ela falava pra mim, você vai na casa dos outros, você não peça comida, você não repita, você não abre geladeira. Então, assim, isso gravou na minha cabeça como se fosse alguma coisa ruim. Hoje, depois de mais velho, eu percebo que era educação. Uhum. Então, uma forma de eu respeitar a casa do próximo é eu dar a mesma educação que eu tive. Então, o que eu vejo? Isso não é uma geração que ela está ruim ou que ela não alcance os mesmos princípios da outra. No modo geral, a gente está se acostumando
a não ter limites. Aham. Você vai num estacionamento no mercado, você vê várias vagas de deficientes. Ocupada por gente que não é, né? Que não Por tem. quê? Porque a gente não dá o respeito. Uhum. E normalmente são essas mesmas pessoas que são as primeiras a apontarem um dedo. Sim. Então, hoje, para chegar até aqui, eu verifiquei uma vaga para estacionar. Mas eu já olhei na placa, falei, ó, aqui pode estacionar, mas se eu fosse um pouquinho para frente eu não podia porque tem a observação da linha amarela. Então, eu acredito que falta para as pessoas um pouquinho mais de... Não é nem bom senso. Eu acho que falta um pouquinho de responsabilidade. Uhum. Porque enquanto a gente achar que é normal, a gente não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. Uhum. Desde a pessoa que me ajuda na limpeza da minha casa. Para você ter uma ideia, eu mando para ela, bom dia, tudo bem, tá tudo certo para hoje? Cara, isso é obrigação. Às vezes ela não me responde, fala, não, tá tudo certo sim. Ela não respondeu meu de bom dia e nem perguntou se eu estava bem. Mas perceba que essa é a minha obrigação. Uhum. Se eu quero que as pessoas me tratem cada vez melhor, eu preciso me dar esse respeito. E fazer não é fazer por elas. Você tem que fazer por você. Como você gostaria de ser tratado? Então, eu acredito que, fielmente, que o que está faltando para a gente, como um todo, é a gente assumir as nossas responsabilidades como tudo. Uhum. Se eu me comprometer a estar aqui com vocês, eu tenho que estar aqui no horário, Uhum. sabe? Então, essas regras eu sempre levo comigo. E o que falta na minha concepção é justamente isso. A gente tá muito sem regra. Todo mundo faz o que quer. Tá sem limite nenhum, né? Sim. Eu acho que talvez a nossa geração foi criada cheia de limite. E aí, quando a gente passou a ter filho e tudo mais, a gente começou, putz, mas isso aqui também... Tadinho. Se a criança tá com fome, deixa ela pedir comida na casa do amiguinho, né? Uhum. Alguma coisa assim. E aí você foi, tipo, alargando o limite, até que o limite passa a não existir. Tudo é variável, né? Tudo esqueci a palavra agora, mas tudo putz, depende do lado que você olha, tudo, tipo... Mas se olhar, pedir comida também, se tiver com fome, o outro tiver comida, tudo fica meio negociável, né? Então eu acho que Maleável, sim. acho que é essa questão, né? Tem uma observação também que eu vejo, assim, que quando as pessoas começam a delegar para o Estado a responsabilidade da educação, delegar para o Estado a responsabilidade da segurança, enfim, de todos os setores ali da sua vida, as pessoas passam a cobrar um terceiro pela responsabilidade dela. Sim. Então, por exemplo, o Estado determinou que você não pode parar numa vaga de idoso, deficiente ou qualquer outra, enfim, as pessoas que tenham vagas demarcadas. Mas se ninguém vê, eu vou parar ali. Tá, você vai parar ali porque ninguém tá vendo? Então você tem uma frase que eu gosto que você é de fato aquilo que você faz quando ninguém tá vendo. Faça o certo independente de quem estiver vendo. Exato. O certo é certo, o errado é errado. Então, tipo, qual que é a sua responsabilidade? Aquilo ali existe porque algumas pessoas ou representantes dessas pessoas criaram essa regra. Sim, Se sim. você não segue aquela regra, então, pô, você não é digno disso, entendeu? Então você tem que ter a sua autorresponsabilidade. A minha responsabilidade é essa. Eu não vou parar aqui porque é errado. Sim, Porque eu acho que a pessoa, a mulher grávida que vai sair, ele tá com mais dificuldade de caminhar, o idoso tá com mais dificuldade de caminhar, ou a pessoa que tem deficiência tem algumas outras dificuldades que eu não tenho. Uhum. Então, acho que é um momento assim que as pessoas têm que olhar e assumir a sua própria responsabilidade, né? Sim, sim. Tipo, eu sou responsável por isso aqui. Não tenho que ficar delegando pro Estado, pra igreja, pra qualquer outra instituição que não seja você. Sim. É você com você mesmo, né? Exatamente. E pode perceber que em alguns momentos a gente se desafia.
Pra gente é tão anormal fazer o certo que a gente tem que ficar a todo momento justificando para nós mesmos que é o certo. Uhum. Então, eu já levo muito mais simples a minha vida. Eu já tento seguir a risca e eu nem me preocupo. Ah, para aqui. Ó, você viu a placa? Não pode parar. Uhum. Ah, tem a delimitação de não ultrapassar em lugar proibido. Não ultrapasse. E perceba que a gente é induzido a fazer o errado porque a gente fica vendo outros exemplos. Por exemplo, você está numa via a 110 por hora. Você vê outros carros andando mais rápido, é inevitável que você vai querer andar um pouco mais rápido para seguir o fluxo. Uhum. Então, às vezes a gente também se depara com situações dessa. Mas se tiver a consciência, ó, eu preciso andar mais rápido, às vezes para chegar no objetivo eu só precisava sair um pouquinho mais cedo. Uhum. Então eu percebo que, Moisés, mas hoje você faz tudo completamente certo? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu me comprometo a todos os dias fazer algo melhor. Uhum. E isso, para mim, é o que me motiva a fazer as coisas certas. Então, não paro em lugar proibido, tento tratar todo mundo com educação. É claro que tem momentos que a gente está com a emoção um pouco acima, mas o desrespeito, isso não pode deixar de existir. Uhum. Desrespeito. Eu tenho um amigo que ele sempre falava para mim, Moisés, se você fizer o certo sem ver a quem, aí você vai ter a tranquilidade de saber se você realmente está fazendo certo. Uhum. E os ditados populares são muito engraçados porque existia uma cultura estabelecida. Uhum. Porque uns e outros acharam que era muito rígido, se deixou muito mais maleável. Como você disse, tem a criança que os pais hoje eles não corrigem. Os pais hoje eles orientam. Aí se a criança não vai pelo caminho certo, ela não é punida. Uhum. E ela tem que ser punida. Ela tem que ser punida para ela entender os limites dela.Ela é uma criança, ela está se moldando, ela não sabe o que é o certo, o que é o errado. Ela sabe o caminho mais fácil. Uhum. Então, é claro, mas você é a favor de espancamento? Não. Não é esse o caminho. Mas eu sou a favor, sim, de ter uma criação um pouco mais rígida para ele entender os limites, porque hoje é o que nós estamos preparando para a sociedade do amanhã. É. Hoje a nossa cultura é não ter família, não ter filhos. Quem tem filho não tem responsabilidade. Uhum. Por quê? Porque você vê isso em todo lugar. Hoje todo o cenário que a gente se encontra, você vê pessoas com pouca responsabilidade sobre o ambiente, seja na igreja, chega no trabalho. Quando eu era criança, fazia alguma coisa, meu pai só olhava. Não precisava falar nada. Eu já sabia que eu tava ferrado, né? Ele dava uma olhadinha assim, saiu um pouquinho da linha, ele só dava uma olhada, falando, ferrou. Então, eu acho que hoje você vê a molecada o moleque vai no mercado, ele derruba as prateleiras, sobe em todo lugar. Uhum. E você olha a mãe, o pai, tá ali de boa. Sim. É muito engraçado. Minha mãe vai ver esse vídeo e com certeza ela vai brigar comigo. O que acontecia? A minha mãe, ela vem de uma família muito rígida. E eu sempre fui muito espoleta. Muito, mas ao extremo. E quando ela queria brigar comigo, me bater, e às vezes eu tava na rua, ela falava assim, 5 horas da tarde, a hora que você voltar, você vai apanhar. Às vezes eu chegava mais cedo e era sensacional, cara. Eu passava, às vezes, o dia e quando dava 5 horas da tarde, ela não esquecia. E essa foi uma das primeiras lições que ela me deu na minha vida. Compromisso. Uhum. Então, assim, ela falava e ela cumpria. E então olha como é engraçado. Não é pela surra ou por ter apanhado. Mas aquela frase dela e a forma com que ela conduzia marcou pra mim.
Tá combinado, né? Combinado é Combinado não sai caro. Então, se a gente tiver esse compromisso em outras coisas, é sensacional. Uhum. Seja de um cliente, seja de um funcionário, seja de quem for. Dentro da empresa, eu converso com todos, sem exceção. Mas eu também tenho momentos que eu não consigo atender. Eu falo, podemos falar daqui meia hora, podemos agendar uma reunião. E quando eu falo dessa forma, não é desrespeitando, é pelo contrário. Uhum. É mostrando o respeito que eu tenho a ele e às minhas atividades. Uhum. Então, mas olha como foi sensacional. Isso vem de berço, vem de lá atrás. Foi uma lembrança que eu sempre tive de responsabilidade. E essa responsabilidade, dentre outros exemplos que a gente tem dentro de casa, que é o reflexo do que a gente está vendo hoje. Os próprios pais não têm responsabilidade, os próximos pais não têm respeito. E qual é a soma? O que vai sair dessa nova geração? É o resultado do que ela vem. Uhum. Lógico, tem pessoas que não pode generalizar também, né? Exatamente. Tem pessoas que nascem com uma personalidade única. Uhum. Única. E também tem pai e mãe que bota limite, que trata ali... Eu tenho amigos que... Eu trabalhei uma vez para um rapaz e eu gravo ele na minha vida. Ele tinha uma empresa, a gente trabalhava com caminhão Monk, plataforma. E ele é um ser humano único. Mas também é a pessoa mais chata que eu conheci na minha vida. Ele determinava o jeito que ele queria que o pano fosse dobrado. Para você ver o nível. E o que eu entendi? Depois de anos se conhecendo, ele falou para mim, Moisés, eu gosto das coisas do meu jeito. Eu gosto de fazer dessa forma. Isso me faz bem. Cara, isso me levou a grandes oportunidades na minha vida, porque se você não seguir processos, se você não seguir diretrizes, nós somos prestadores de serviço, nós temos uma cultura pré-estabelecida na empresa, mas se eu for prestar o serviço no meu cliente, eu tenho que entender a cultura do meu cliente. Uhum. Eu tenho multinacionais japonesas, italianas, cada uma tem a sua cultura estabelecida. Então nós precisamos se adaptar a um ambiente de trabalho. Uhum. É claro que os nossos funcionários eles vão ser orientados com a nossa cultura, mas a gente precisa entender a do nosso parceiro. Uhum. Senão não dá liga, né? Não, senão você não consegue desempenhar o seu melhor trabalho, senão você não vai conseguir se adaptar ao ambiente. Eu tenho clientes que são da área hospitalar, desde um checklist a um monitoramento, como que vai ser feita aquele determinada limpeza naquele ambiente, tem que ser rigorosamente determinado. Rigorosamente nós temos que seguir as diretrizes e o tempo determinado pelo nosso parceiro. E se eu não me adaptar? Alguém vai fazer no meu lugar? Alguém vai se adaptar. Alguém vai se adaptar. Uhum. Então, na nossa vida pessoal, como na nossa vida empresarial, nós temos que entender o que o nosso parceiro quer. O que ele acredita. É a mesma coisa que um relacionamento. Se você se relacionar com uma pessoa extremamente diferente de você, a sua adaptação vai ser diferente. Vai demorar um pouquinho mais, mas não quer dizer que não vai dar certo. A probabilidade é grande, né? A probabilidade da aceitação é muito grande. Tem coisas que eu não abro mão, que são minhas. E se eu me relacionar com uma pessoa que é muito diferente ao que para mim é essencial, não vai dar liga. E o relacionamento, ele é a base de quase tudo que a gente faz na nossa vida. Nós se relacionamos com pessoas. Uhum. Empresas são geridas por pessoas. Relacionamento, família, são pessoas. Nós temos que se adaptar àquele ambiente. Para você ter uma base, eu
eu tinha muita dificuldade, porque por eu ser muito autônomo, acho que essa é a palavra, eu tinha muita dificuldade para entender algumas decisões da minha mãe, da minha família. E quando eu falo isso para meus amigos, eles tiram sarro de mim, falam, Moisés, você é sistemático demais. O que eu fiz? Eu fiz um acordo com a minha mãe. Para a gente não ter mais discussões, ela só me conta algo bom ou algo que ela queira que eu resolva. Uhum. Então, se ela tá com algum problema, ela vai me contar e eu vou resolver para ela e vou dar o resultado que ela espera. Ou se ela quiser contar alguma coisa boa. Antigamente, a gente tinha muita discussão, porque às vezes ela queria tomar alguma decisão, eu não concordava e não achava legal. E a gente discutia, porque é minha mãe, eu quero o melhor para ela. Uhum. E a partir disso, mudou. No começo foi um pouco difícil, porque ela vinha contar e falava, mãe, você quer que eu resolva? Não, não quero. Então eu não quero Então saber. nem conta, que Então- eu vou ficar com isso na cabeça. Então eu não quero saber. E hoje, eu posso dizer para você com toda certeza, hoje eu tenho uma relação com a minha família extremamente amorosa, eu tenho uma relação com a minha família extremamente leve hoje, minha mãe perguntou como que eu estava, muito tranquilo, e eu vou visitar ela toda semana. Toda semana eu estou lá, tomo um café com ela, entendo um pouquinho dela, mas assim, é muito leve. Uhum. Então, perceba que para mim, o maior gargalo era eu não entender a dor dela e não poder ajudar. Uhum. A partir do momento que eu entendi minha alimentação, a minha vida mudou. E dela de você se interferir na vida dela, né? Exatamente, são pessoas. Uhum. Eu não tenho que determinar para você o que é certo e o que é errado, mas eu posso determinar para mim o que eu quero e aonde eu quero chegar. Mas você não acha que isso também é um comportamento de quem é empreendedor, na minha opinião? Que eu tenho um comportamento semelhante. Assim. Sim, Se a pessoa me chama e fala, vou abrir um bar. sim, Aí o cara, vou abrir um bar assim, assim, assado. Se tiver você tem umas ideias boas e tal. Aí eu já comecei, cara, eu dormi pensando no bar do cara, entendeu? sim, E sim, mandando ideia pro cara. sim, Então, tipo, quando alguém fala alguma coisa, eu acho que o que eu vejo quais são as maiores características de alguém que é empreendedor? Primeiro, o cara gosta de resolver problema. o empresário tem que resolver o problema. Pode parecer que não, Sim. que é um tipo de loucura alguém que quer ficar resolvendo problema, mas Sim, eu acho que é uma das características. E a outra, o cara é um bom comercial. sim, Geralmente esse cara resolve problema bem, e por resolver problema bem, por se apaixonar pelo problema do outro, sim, ele acaba vendendo. Não é que ele seja um vendedor tecnicamente bom, mas você conta um problema, o cara fala, puta, vamos resolver isso. E aí nesse do vamos resolver isso, o outro cara nem questiona se você tá vendendo ou não. Você tá querendo resolver. E de fato o bom vendedor, na minha opinião, é aquele que se apaixona pelo problema do outro, que quer Sim. vender, que ele não está interessado em vender, ele está interessado em resolver o problema. sim, sim. E aí você pega e multiplica isso, você acaba aplicando isso em todas as esferas da sua vida. Sua mãe vai te contar um problema e fala, não, vamos resolver isso aí. Sim, Aí ela fala, não, mas não quero que você, tipo... E a mãe também não vai falar, não, eu não quero que você interfira na minha vida. sim, Tem a minha vida e a sua. E aí isso é muitas vezes mal visto num grupo de amigos ou num grupo de familiar, porque você é meio, é o cara enxerido, o cara Sim. quer resolver, as pessoas não falam, quer resolver, o cara quer ficar assim, enchendo o saco aqui na minha vida, dando palpite na minha vida, entendeu? sim, E aí quando você percebe isso, mas também só vem com a maturidade, né? sim. Você começa a perceber e fala, cara, eu tô tentando ajudar e ainda tô sendo mal visto. Sim, Fala, puta, então quer dizer, assim, existe o lado do outro que eu também não posso ficar interferindo na vida dele. E se a pessoa não fizer do jeito que eu acho que ela tem que fazer, também não posso ficar bravo com ela. não, pelo Porque contrário. é a vida de cada um, né? Sim. Eu acredito que o empreendedor ele tem essa característica de resolver problemas. Ele precisa ter accountability. Ele precisa ter autorresponsabilidade pelos atos dele e de terceiros. Se o empresário ele não tiver essa gana de fazer o negócio acontecer, se o empresário ele não dominar ele não precisa dominar todas as áreas.
eu vou dizer para você, o empresário ele não precisa ser o executor de todas as áreas, mas ele precisa ter um mínimo de conhecimento para ajudar a tomar decisões. Ele pode não entender de uma área financeira a 100% num tributo, mas ele precisa entender qual é a estratégia da empresa e onde ela vai chegar. Dentro da operação é a mesma coisa, ele pode não se envolver diretamente na linha de frente da resolução do cliente, mas ele precisa entender quais são as expectativas e qual é a realidade da sua operação. O empresário, como um todo, ele tem que ser um excelente vendedor. O empresário que ele não vende, ele não entende. O empresário ele precisa vender novas oportunidades, porque qualquer organização, independente dela, eu até vou criar vamos dizer, um paradigma. Toda empresa é como se fosse uma pirâmide. A partir do momento que ela deixa de vender, ela deixa de produzir, porque anualmente seus custos sobem até chegar à falência. Então a empresa ela tem que ter metas de vendas, ela precisa superar as expectativas. Na empresa hoje eu sou responsável direto por todas as negociações. Então eu tenho meu time, tenho o pessoal que me ajuda, tenho os meus sócios também que fazem o primeiro contato com o cliente, mas a negociação como um todo, em algum momento eu participo. Em algum momento, seja na assinatura de contrato, seja na explicação, seja na orientação. Por quê? Porque eu acredito que a gente precisa entender as expectativas do nosso cliente para sempre estar superando. A venda. A venda é um casamento. Às vezes eu fecho contrato com 4 anos de negociação. Esse ano, em particular, eu fechei com um cliente que fazia 4 anos que eu estava mandando proposta. Aí esse ano ele me pediu novamente, falei, vamos fazer diferente? Ele falou, o quê? Eu falei, eu quero ir aí novamente, pra gente conversar. Aí eu fui lá, conversei, expliquei. Ele falou, mas você já conhecia? Sim. Agora eu quero entender. Ela falou, o quê? Eu falei assim, o que eu preciso fazer de diferente para ter vocês como parceiro? Porque eu já fiz a proposta, eu já cheguei na precificação, mas o que faltou? O que faltou para mim ser excelente? E quando um cliente abre uma concorrência, e isso também acontece comigo, não é só preço. Às vezes ele quer trocar, mas não é só preço. A gente precisa cada vez mais entender isso daí. Você precisa ter um preço atrativo, você precisa ter um atendimento espetacular e você precisa dar suporte. Às vezes eu tô à noite, 8, 9 horas, e aí um cliente me liga, ou um cliente me manda mensagem. Esses dias eu fiquei quase 1h30 conversando com um cliente. Aí me perguntaram, Moisés, que hora que você dorme, você não fica bravo? Eu falei, não, esse aqui é meu ganha-pão. Quando o cliente me liga, eu fico extremamente feliz. Porque é o momento que ele está me dando a oportunidade de solucionar algum problema, ele está me dando uma oportunidade de dar o suporte para minha equipe, porque se o cliente me liga é porque a equipe operacional não conseguiu dar suporte, ou não atendeu as expectativas. E se ele me ligou é porque naquele momento ele ainda crê que ele tem mais uma possibilidade. Ele consegue resolver, né? Eu sempre brinco nas reuniões, e eu sou muito cristão, eu sempre falo para eles, tem a base administrativa, tem a base operacional, tem os diretores. Quando o cliente me procura, acima de mim é só Jesus. Não tem outro escalão. Quando eu entro numa negociação, se é uma advertência que eu tenho que dar para um colaborador, ali já é suspensão ou já é dispensa. Todas as possibilidades que eles tinham de negociar já se foram. Da mesma situação eu faço o inverso. Eu tive uma situação extremamente desafiadora, onde meu cliente maltratou um funcionário meu. Aí chegou a demanda, eu falei para a operação, vocês precisam trazer tranquilidade ao colaborador. E eu tive uma reunião com o cliente. Falei, eu entendo você. Entendo que você ficou nervoso, entendo que isso é inadmissível, e entendo todo o processo. O que eu não consegui compreender, eu não faço isso com eles. Eu, como diretor da empresa, eu não faço a gestão da minha equipe dessa forma. E eu gostaria de ter a sua colaboração.
Porque não é assim que eu trato. Independente se é uma auxiliar de limpeza, até hoje são mais de 240 grupos de WhatsApp. Eu estou em todos os grupos de WhatsApp. A maioria dos funcionários nem sabem disso, mas eu estou nos grupos de WhatsApp. Eu vejo desde um bom dia a um boa tarde. Mas até quando você vai fazer isso? Eu não sei. Pode ser que um dia eu delegue, pode ser que um dia eu não esteja tão mais presente. Mas eu não posso abdicar da minha crença. Hoje a nossa taxa de conversão em negociações é absurda. Hoje a gente tem uma taxa quase que 5 por 1 numa negociação. A cada 5 propostas, a cada 5 visitas, a cada 5 negociações que chegam na etapa que a gente considera negociações, a gente converte. Tem as prospecções? Sim, tem prospecções, tem aquelas tomadas... 25% é isso? Cara, tá muito alto, tá muito alto. E a taxa de fidelização é a mais absurda ainda. Hoje eu tenho clientes desde a abertura de empresa, 18 anos comigo. Eu nunca tive um registro de um cliente que saiu por má prestação de serviço. Teve cliente que não estava contente com o colaborador, teve cliente que não estava contente com o atendimento de um supervisor, mas sem respaldo ele não fica. Então, quando a gente entende isso, como empresário, faz toda a diferença. Você não precisa estar na empresa todos os dias, você não precisa estar presente todo momento, mas você precisa estar presente. O quadro interno, por exemplo, eles falam que eu não durmo, porque todos os dias, por volta de 4, 4:30, eu mando uma mensagem no quadro interno. Seja uma mensagem motivacional, seja também uma propaganda da empresa. Para que isso, Moisés? Porque eu quero que eles entendam que a empresa é algo que nos une e a empresa precisa dos melhores profissionais. Principalmente o cargo de gestão, que são supervisores, são coordenadores, eles precisam ter a identidade da empresa enraizado, né, dentro das veias. É lógico que a gente não trabalha dessa forma, mas eu faço muitas reuniões com a equipe de coordenação. Dentre as reuniões que eu falo para eles literalmente, isso aqui é quase como se fosse uma seita. Se vocês não entenderem que vocês estão na melhor empresa de prestação de serviço, que vocês estão no melhor lugar para trabalhar, vocês não vão conseguir dar isso aos nossos clientes, seja o cliente externo ou seja o nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores. E eu acredito que toda organização ela precisava ter isso. Ela precisa ter essa gana, essa vontade de falar, cara, nós somos os melhores. Podemos não ter os melhores resultados ainda, mas nós vamos ter os melhores resultados. Isso é tempo, isso é prazo, e a gente vai conseguir. Não dá para ser time de meio de tabela, né? Não dá. Se você não tiver rodeado de leões, você não vai conseguir o resultado. Em qualquer área que você trabalhar, você tem que estar perto de pessoas otimistas, de pessoas extraordinárias. Até para cargo de gestão, você precisa entender qual é o tipo de perfil que você tem. Se é um perfil interno mais sanguíneo, se é um perfil um pouco mais introvertido. Você precisa dominar a arte de pessoas. Se você entender isso, você vai ter equipes cada vez mais harmônicas. Então, o que eu me especializei durante a minha carreira não foi em serviços, foi em pessoas. Eu acredito que isso foi o grande diferencial da empresa. Uma empresa que veio literalmente do nada. Eu vim de uma família muito simples. E aonde nós estamos é algo extraordinário para nossa região. Que legal. Top, hein? E como que você... acho que ficou um vácuo aí no meio da história, que é... Você entrou na empresa de serviço e como que você virou dono da empresa de serviço? Legal, uma ótima pergunta. Eu comecei como ajudante, depois passei a líder, encarregado, supervisor, gerente geral. E um belo dia, teve uma dissolução societária e ambos os sócios queriam trabalhar comigo.
E, e eu na época optei por trabalhar com outro, né? Não deu muito certo na época, eu retornei como representante. Fazia a gestão da equipe comercial, mas era um representante. E cheguei para ele e disse: Rodrigo, eu não me sinto mais parte. Ele falou: mas não entendi. Eu falei: não me sinto mais parte da empresa. Eu acho que agora eu preciso voar. Preciso ir conhecer outros lugares, né? Ele super entendeu, porque eu não tava saindo por dinheiro, faturamento, não é nada. Na época eu tinha um recebível significativo para a função que eu fazia. E quando souberam que eu fui para o mercado, eu achei muito sensacional. Outras empresas me procuraram. Aí eu pensei comigo, falei: cara, se outras empresas estão me procurando, sem eu... Na época não tinha nem muito Facebook, nem muito Instagram. Falei: eles estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Uhum. Eu fiquei literalmente 3 meses em casa, pensando. E eu tinha feito uma promessa para esse parceiro, né? Eu falei que não iria atrás das empresas que nós construímos juntos. Tanto do meu ex-sócio quanto do ex-dono da empresa. E eu comecei. Foi assim, eu não fui atrás de outras empresas. Eu entendi que o mercado estava atrás de mim porque eu fazia algo diferente. E se eu fosse trabalhar num concorrente, como eu fiz entrevistas para trabalhar em concorrentes, uma das perguntas que eles tinham como praxe era: se eu te contratar, quem você vai trazer? Quais são as possibilidades que nós temos de negócio? Uhum. Aí eu lembrava da promessa que eu tinha feito. E eu sou uma pessoa que eu não descumpro as minhas palavras. Aí eu comecei. Eu falei: se for para mim trabalhar no mesmo segmento, que é alguma coisa que eu me identifico, que eu estou gostando, eu vou começar do zero. Mas é muito engraçado você chegar numa empresa e falar assim: olha, eu quero vender um serviço de limpeza para você. E nas principais perguntas era: quem você atende? E eu, na época, eu falava: não, eu já atendi essa empresa, eu já fiz isso, essa empresa foi atendida por mim. Mas, na realidade, eu estava falando do passado. Realmente foi atendida por mim, mas não era meu cliente. Então, assim, eu não faltei com a verdade. Eu expliquei para eles e foi assim que foi começando. Eu tenho clientes hoje com mais de 12 anos, 14, 18 anos comigo. E começou assim essa história que eu era o supervisor, eu era o encarregado, eu era a menina que atendia o telefone, eu era o RH, porque na época eu não tinha muita condição de ter a estrutura. Então eu criei um e-mail para cada departamento, com cada nome. Aí o cliente falava: viu, a Juliana do financeiro não me respondeu. Rapaz do céu, vou ver o que está acontecendo, mas pode considerar que está resolvido para você. Mas não era, eu estava na rua, estava trabalhando e não conseguia responder o e-mail. Era muito engraçado. E foi assim que começou. Até com o tempo a gente ter a estrutura. Hoje, graças a Deus, cada departamento tem sua coordenação, tem sua equipe. Mas foi exatamente isso. Começou literalmente de um sonho. E se não fosse eu ter sido tratado tão bem lá atrás, eu não tinha entendido o ramo. Mas o que eu percebi? O que me chamou a atenção principal não foi o serviço em si. Foi aquela leitura de falar com pessoas. Naquele momento eu não percebi, mas eu já queria atuar na área comercial. Naquele momento eu entendi o que eu precisava entender. Não era só gerir pessoas, eu queria atuar na área comercial. Cara, e comercial é louco, assim, né? Você pensar, porque geralmente o comercial é o cara que sobra. Sim. Então, o cara, tipo, boa parte da história aí dos negócios, o comercial vivia de comissão só e tal. Sim. Por quê? Porque é um negócio arriscado.
Mas é muito mais arriscado para o vendedor do que para a empresa. Sim. Se ele não vender, eu não gasto nada. Sim. Era meio que isso, né? E como foi depreciada essa área comercial e como hoje ela está, acho que, na minha opinião, no topo da cadeia alimentar ali. Porque todo mundo entendeu que se você não tiver um departamento de vendas estruturado, bem psicologicamente, para conseguir gerar demanda para a empresa não cresce. E Sim. o pior, a empresa que não cresce, decresce. Sim. E o decrescimento gera a inexistência. Então, como as pessoas que chegaram no financeiro e tiveram sucesso foram puramente pelo faro. O cara foi olhando e falou, putz, ninguém estuda para ser comercial. Sim. O cara fala, putz, eu acho que é mais ou menos por aqui, eu gosto de falar com gente, eu consigo ter uma boa leitura de situação e não sei o quê. E aí você vai sendo direcionado para o comercial até você virar o vendedor, né? Sim. E aí, qual que é a sua concepção? Como que você enxerga o vendedor de antes e o vendedor de hoje? Vender hoje é muito mais difícil. O vendedor de antes, ele tinha pouca concorrência de possibilidades. Ah, Moisés, mas tinha o PAP, né, o porta a porta? Sim, sim. Antigamente você tinha menos recursos para fazer o contato com o seu cliente. Uhum. Mas a partir de que você chegou no cliente, a possibilidade de você ter um concorrente na semana que vem ou daqui 2 dias lá batendo lá era mínima. Uhum. Principalmente na nossa área. A precificação foi completamente desvalorizada. Hoje em dia não. Hoje em dia o vendedor ele tem mais possibilidades, hoje ele alcança o Brasil todo, o mundo todo, da cadeira da casa dele. Se ele tiver o material disponível, se ele tiver números, ele vai ligar, ele vai conseguir fazer as aberturas. Mas o que difere hoje a área comercial, e voltando de encontro ao que você disse, na minha opinião, hoje a área comercial ela é o coração da empresa, ela é a alma da empresa. Se não tiver um departamento muito bem estruturado, se não tiver uma equipe muito coesa, nenhuma empresa vai ter sucesso. Eu até brinco com o pessoal lá internamente. Você acabou de receber um não. A próxima ligação, a próximo contato com o seu cliente, você tem que receber ainda melhor, com um sorriso ainda maior. E essa estratégia que o comercial usa é utilizada para tudo. Se você parar para pensar, desde uma política a propriamente religião, o comercial é aquele cativante, aquela pessoa que chega no ambiente e as pessoas querem estar perto. Uhum. Não é? Esse é o comercial, é sorriso no rosto, é saber conversar, é saber se comportar, saber estar. Uhum. E as técnicas comerciais, principalmente a presencial, ela vai muito além. Eu acho que se o comercial ele tiver o faro, ele vai entender que ele vai numa reunião. Olha, eu dando spoiler. Ele vai numa reunião com um homem, ele não vai colocar um perfume muito forte. Porque naquela reunião que ele vai estar, ele vai estar com um decisor. O alfa é aquele membro. Se ele vai com uma reunião com uma mulher, ele tem que ter um perfume um pouco mais amadeirado, para estar um pouco mais presente. E até a forma de conduzir, você precisa entender como o seu público. Tem pessoas que querem ser mais rápido, mais objetivo. Ah, eu quero a proposta, eu quero isso. Legal, ó. Como que eu faço para te mandar? Você quer que eu faça uma visita, sim ou não? Mas tem pessoas que querem conversar da vida. O comercial que ele tem faro pro negócio, ele entende que ele consegue sim vender areia no deserto. Uhum. Porque se o cliente procurou, já é 50%, ele já entendeu a necessidade dele. Uhum. Ele só precisa ser convencido por você que você é o melhor. Você é a melhor opção dentre todas. Não existe concorrência difícil. Existe concorrência desafiadora. Tem concorrências que eu trabalho. Eu trabalho com players gigantes no mercado. Aí eu fico olhando e falei, nossa, e essa daí eu fechei. Falei, caramba, eu era a ovelhinha, a mais mirradinha do rebanho. Mas não é. É porque no meu comportamento eu entendi o que o meu cliente queria.
Como também tem concorrências que o cliente fala, não, eu quero uma empresa extremamente gigante. Mas, cara, você precisa ir buscar cada vez mais. Eu tenho clientes hoje em mais de 80 cidades, em toda a nossa região e atendo outros estados. O que eu percebo? Cada região, cada cliente é um cliente. Aham. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele acha que eu sou empregado dele, que eu não sou parceiro. Eu tenho um cliente também que já entendeu isso, que ele sabe que a parceria é o sucesso, que nós vamos errar, vamos acertar. Então, quando o comercial ele tem esse faro e ele entende o que a pessoa quer escutar e como ela quer que você apresente, você consegue fazer conversões absurdas. Absurdas. Nesses primeiros 3 meses desse ano, eu vendi mais do que os últimos 6 meses do ano passado. E é uma época que, teoricamente, a venda ela é uma venda... Era pra ser ruim, né? Era pra ser menor. Era pra ser menor. A gente aqui também. A gente vendeu bastante no começo do ano. Sim. E eu achei estranhíssimo, assim. Mas é a estratégia. É como vocês se comportam. Aham. É o público que vocês estão buscando. Se de repente... Eu já percebi isso no meu ramo. Eu tenho... Graças a Deus, né? Sim, mas foi bom. Tá? Sim. É sinal que tá funcionando a Sim. estratégia. Você tem que entender qual é o produto que mais sai. Uhum. Se você já entendeu qual é o produto que mais sai, 60%, 70% do seu comercial ele tem que estar focado nisso. Mas você não pode deixar de atender as outras áreas, porque as outras áreas, muitas vezes, é a lucratividade maior do negócio. Então você precisa ter dentro dos seus negócios o que você realmente vai pagar as contas no dia a dia A vaca leiteira, né? e o que você vai ganhar dinheiro realmente. Então, dentro da nossa empresa, a gente já entendeu qual é o serviço que mais sai. A gente já entendeu qual é o serviço que dá mais dinheiro e o que dá mais trabalho. Aonde eu tenho que aumentar a minha taxa. Então, se você entender isso, até a regionalidade ela muda. Para mim conseguir, como a gente está aqui em Indaiatuba, para mim conseguir clientes aqui em Indaiatuba, eu preciso desse raio. Se eu fechar esse raio, o meu raio já aumenta na sequência. Eu já consigo mudar um pouco de direcionamento. Clientes que eu, de repente, trabalharia com uma taxa de 15, 16, ali eu já consigo trabalhar com 10, porque eu já tenho clientes na rota. Uhum. Isso faz muito sentido. Então, por isso que eu na minha concepção, o empresário, ele tem que ter o perfil comercial e gestor, mas ele tem que entender a estratégia da empresa dele. Senão, quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, exatamente. E não é qualquer caminho que a gente é necessário para a empresa. Uhum. Nem todo cliente é para nós. Essa é uma frase que todo empresário deveria ter embaixo do manual dele. Nem todo cliente é para ele. Tem cliente que ele não quer você. Ele só está fechando com você porque você é o menor preço ou porque ele não conseguiu a empresa que ele queria. Esse cliente, ele vai te maltratar. E aquele cara que vem só por preço, vai só por preço. Vai só por preço. Se ele não entender que você é uma estratégia da empresa dele, você não vai conseguir resultado. E eu acho que outra coisa também, a pior coisa que existe é a empresa que ela está tentando agradar todos os clientes de forma igual. Sim. Porque se o cara não tem um padrão de atendimento organizacional, ele não vai entregar o melhor para nenhum deles. Não. Então o cara fica morno para todo mundo. É a famosa empresa, o funcionário pato. Uhum. Nada anda e voa e não faz nenhum dos 3 direito. Exato. A empresa ela precisa ter uma estratégia muito bem definida. É claro, tem clientes desafiadores e é com esses que a gente aprende. Uhum. Eu tenho clientes que hoje estão no meu portfólio que eu falei, cara, eu não vou conseguir trabalhar com essa pessoa. E hoje é uma das pessoas que eu mais me relaciono. Porque eu entendi. Eu tive que entrar no circuito, ele não queria falar com funcionários, ele queria falar com o dono da empresa. Mas hoje eu já percebi, já entendi o feeling do negócio. Então, toda implantação de contrato eu já tenho na minha agenda que os próximos semanas aí eu não posso travar ela da mesma forma que eu travo numa semana convencional. Uhum. Porque eu sei que essa semana meu cliente vai precisar de mais suporte. Então, o empresário, se ele tiver isso na veia, independente do negócio, vai dar certo.
Uhum. É claro que tem ramos que dá mais uma margem maior, dá uma margem menor, mas como um todo, eu acho que a chave do sucesso é vender bem, ter a cultura muito bem estabelecida, ter profissionais que entendam que a excelência não é opcional. Uhum. Cara, você mata qualquer negócio. Eu também gostaria de ter algumas pessoas trabalhando comigo que hoje, financeiramente para a empresa, não é possível. O que eu faço nesse momento? Como empresário, eu entendi que a responsabilidade é minha. Uhum. Se eu não posso ter, de repente, os melhores vendedores trabalhando comigo, eu tenho que ser o meu melhor vendedor para a empresa. Aham. Pra mim, assim, ou você tem dinheiro pra pagar, Ou você faz acontecer. ou você tem que fazer. Exatamente. É o lema. Então, putz, eu preciso do melhor redator. Putz, quanto custa? Putz, hoje eu não consigo. Então eu vou estudar para fazer. Então, vamos fazer a melhor redação. Sim. Porque quando você fizer a melhor redação, você vai ter dinheiro pra pagar, entendeu? Exato. Então, acho que nada no universo corporativo fica sem a lei de você colher e de você plantar. Na hora que você ainda não pode plantar, não pode colher, você tem que plantar e vice-versa, né? E o empresário, além de tudo isso, ele não pode ter desculpa. Eu Aham. não consegui fazer isso, não deu tempo, é por causa de tal pessoa. Se o empresário ele não tiver a consciência que a culpa ela é sempre dele, Uhum. essa é a visão de um empresário. Deu errado lá, a culpa é sua. Vacilei. A culpa é sua. Tal funcionário fez errado. A culpa é sua. Uhum. Se o empresário tiver essa concepção, ele vai chegar no objetivo dele, porque ele já entendeu qual é o momento da cadeia onde ele está. O empresário está no topo da cadeia. Se ele tiver essa consciência, ele vai entender o que precisa ser feito. Tem outra frase que eu gosto que é: a sua empresa é aquilo que você permite. Exatamente. Se você tá permitindo, o cara tá fazendo cagada toda vez, e Sim. você tá falando, puta, deixa ele aí. Tá. Sua empresa vai ser uma empresa que repete problemas, né? Isso. E é muito engraçado, porque hoje eu tenho 3 sócios, né, em diversas áreas, e cada um pensa diferente. Uhum. Sensacional. E uma das coisas que eu sempre falo para eles, às vezes eu também não concordo, mas eu tenho que respeitar a opinião deles. Aham. Então, mesmo eu sabendo qual vai ser o caminho, onde vai chegar, se de repente uma frase não termina, o que você acha? Quer dizer que ele já está com a decisão tomada. Uhum. Então ele precisa passar por isso. Agora, se chegar e falar assim, o que você acha? Ó, isso aqui pode dar esse problema, isso aqui eu já passei por isso aqui, na minha opinião, dá para fazer dessa forma. Mas segue. Você acha que é por aí? Vamos. Vamos embora. A partir a sociedade é um casamento. A sociedade é você entender o que a pessoa quer, aonde ela quer chegar. Então, hoje, dentro da organização, eu sou responsável por toda a área comercial e administrativa. Tudo que envolve RH, financeiro, a parte administrativa, são departamentos que respondem diretamente para a minha gestão. A área comercial de todo o grupo, então hoje eu acompanho todas as empresas, todas as negociações, e a base operacional, elas são direcionadas para cada sócio, né? Cada sócio eles acompanham. E é muito engraçado porque eu percebo que eles também estão tendo essa gana comercial. E eu acho fantástico. Eu não quero fazer tudo sozinho. Eu quero que eles também desenvolvam em outras áreas, eu quero aprender com eles também. Então, eu vejo que toda empresa, ela precisa sim ter um alicerce, mas ela precisa ter pessoas fortes. É aquela velha máxima, né? Mastermind, mentes pensantes. A gente precisa ter mentes fortes trabalhando, senão a gente não encontra o objetivo final. Já leu a Lei do Triunfo lá? Já li sim. Também. Bom pra caramba, né? Cara, eu sou muito Caxias. Muito Caxias. Eu sou aquela pessoa que eu tenho o horário para comer. Uhum. Então, ao longo da minha carreira, eu fiz várias vezes o DISC, né? Comportamental. Uma das deficiências que eu tinha era a comunicação. Então, eu entendo que nós somos mutáveis. Então, eu fui atrás do quê? Fui atrás de curso de liderança, eu fui atrás de cursos de oratória. Então, eu fui trabalhando as minhas deficiências.
E hoje eu posso falar para você com muita tranquilidade. Hoje meu disque é quase um círculo. Quase redondinho. Quase um redondo. É lógico, eu vou sempre atualizando, porque tem momentos que você precisa se atualizar. Mas é importante você entender aonde você precisa melhorar. O ser humano, ele é mutável. Se a gente viver a vida inteira na água, daqui a pouco a gente já está segurando por minutos o ar. Se você não corre, cara, se você começar a correr, até tem um estudo que ele fala das 10 mil horas. Não sei se você já... Já vi. Então, a gente é mutável. Tem um livro baseado nisso que é o Generalista. Por que generalistas vencem em um mundo de especialistas? Sim. Que aí o cara dá o exemplo dos 2 jogadores de tênis lá, o Federer e o Nadal. Sim. Que um treinou tênis desde criança e o outro jogou futebol, fez luta e não sei o quê. E os 2 chegaram no mesmo lugar. Sim. Então ele fala que o mundo tenta direcionar, o mundo produtivo tenta direcionar as pessoas a serem especialistas. Sim. Mas que essa direção acabou gerando uma falta de generalistas. E quando existem pessoas generalistas e conseguem entender o jogo, elas acabam chegando mais rápido e acabam, o título do livro, né? Sim. Acabam dominando ali aquele universo. Porque ela conhece um pouco mais ela não conhece mais do que todo mundo no detalhe, mas ela conhece um pouco mais do que todo mundo no geral, né? Você acaba sobressaindo da realidade. Eu vejo também da mesma forma. Se a gente não tiver essa crescente, se a gente não olhar dessa forma, o mercado nos engole. Esse negócio, teve várias vezes que eu fui em reuniões e eu via os concorrentes falando um mal do outro. Falei, cara, isso não existe. Não existe. Eu tenho concorrência que fala, você conhece tal empresa? Cara, ela é boa, hein? Eles são legais. Aí a pessoa fala assim, como que você fala bem de outra empresa? Eu falei, não, porque tem gente muito boa. Muito boa. Senão você prejudica o setor inteiro. Prejudica o setor inteiro. Aí, dentre as frases que eu falo assim, ó, eles são bons, mas eu sou muito bom. Mas nós é marvado. Aquela frase. A gente é do mal. Mas por quê? Porque eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Na nossa região tem empresas sensacionais. Empresas que entregam um resultado fantástico. Mas nós somos determinados. Se meu supervisor não entregar, minha coordenadora não entregar, você pode ter certeza. Eu saio da minha casa e eu mesmo vou fazer. Esse é o nosso objetivo. Então, a partir do momento que a gente tem essa essência, essa gana, cara, não há nada. Eu morro de medo de altura. Em determinado momento da minha carreira, eu dava treinamento em altura. Porque eu precisava entender. Eu precisava fazer. Então, eu percebo que, além dos generalistas, a gente também precisa ter muita força de vontade. Sim. Porque qualquer objetivinho, qualquer tropicadinha, o pessoal para hoje. Já larga, né? Qualquer dorzinha já não é pra mim. Né? Não é pra mim. Dor de cabeça, o sol. Até esses dias eu estava lendo sobre um tema. E se você tirasse tudo que você acha ruim da sua vida, assim, ó. Minha família, o meu trabalho, vai chegar um ponto que só vai sobrar você. Então não é o problema não são os problemas, o problema é você. É você que não está sabendo lidar com aquela situação. E todo o resto, todo mundo corporativo é a mesma coisa. O mercado está ruim. O mercado está ruim para todo mundo. Nós não estamos vendendo como nós vendíamos em 2010, 2002, a épocas de ouro. Era sensacional, a gente vendia muito, o preço estava lá em cima. Hoje não, hoje a concorrência aumentou. Ou seja, você tem que ser ainda melhor. Tem uma frase, acho que é do Andy Grove, que foi um cara que foi um mentor lá no Vale do Silício, que ele fala, só os paranoicos sobrevivem. Sim. Então, se você não tiver essa determinação e ficar olhando para o mercado e falar, o que vai acontecer? Qual que é o próximo passo? Você vai ser engolido, né? Sim.
Eu falo que, apesar da minha pouca idade, eu sou um cara extremamente determinado. Eu acordo todos os dias como se fosse o último dia da minha vida, e na empresa eu tento todos os dias. Eu não postergo a situação. Estou com um problema. Tá, o que nós podemos fazer para resolver hoje? Não conseguimos resolver hoje. O que nós conseguimos resolver desse problema hoje? Uhum. Se a gente fica postergando, a gente não resolve nada. É o negócio do dragão, né? O melhor momento de matar o dragão é quando ele tá na casca, tá no ovo ainda. Sim. Se deixar ele crescer, ele vai ficar um pouco mais difícil, né? E as pessoas, elas têm receio, né? Tem receio de falar não. Uhum. O que você acha? Não vai dar certo, não vamos fazer. Mas por quê? Você não perguntou minha opinião? Eu estou dizendo minha opinião. Não, acho que não é legal. Vamos seguir por esse caminho. Então, isso vai muito de encontro. E a minha equipe hoje, eles estão treinados a fazerem dessa forma. É claro que um ou outro acaba fazendo de um jeitinho, mas eu sempre digo que eu sei o que eles estão fazendo. E eu permito que eles fazerem isso. Uhum. Eu não concordo, mas eu permito, porque eu sei que alguns ou outros acabam tomando decisões diferentes da minha. Uhum. Isso é no geral. Então, se a gente tiver essa visão que, cara, só depende da gente, você é o limite. Você é responsável, né? Sim. A minha parte eu faço e faço todos os dias, muito bem feito. Uhum. Cara, e como é que vocês geram demanda hoje, lá na empresa? Por quais meios que chegam os leads ali, os contatos? Faz prospecção ativa? ABM? O que vocês fazem de marketing? Sim. Como é que tá isso hoje? Bom, como eu já entendi que a questão de marketing é necessário para a empresa, então hoje nós temos uma agência, né, que ela faz toda a parte de comunicação. Uhum. Nós temos uma outra empresa que faz... Qual que é o nome da agência? Mandar um abraço? Mandar um abraço pro pessoal da Sépia. Boa, Sérpia. Sépia. É de Sorocaba? Sorocaba. Eu acho que eu já vi, cara. Grande amigo Wesley. Eles são sensacionais. Então eles fazem toda a parte de vídeo, comunicação nossa, né? Também tem o pessoal que faz a parte do site, que é o pessoal da Beforce. Também faz todo o acompanhamento pra gente, né? Site, e-mail. Nós temos uma equipe hoje também de prospecção ativa. Uhum. Então, eu sempre digo que nada melhor do que fazer como antigamente. Uhum. Então, é Google, é telefone, bom dia, boa tarde, sou representante da empresa Y, gostaríamos de apresentar nossas soluções, e-mail, mesmo com todas as ferramentas. Para você ter uma base, dos princípios do meu treinamento com a minha equipe hoje eu tenho um assistente direto trabalhando comigo, e no treinamento dele eu fiz ele falar com ele mesmo. Então eu falei para ele, expliquei para ele, né, na realidade, como ele deveria se comportar com algumas perguntas. Então deixei algumas perguntas. E foi muito engraçado, porque o pessoal ficava olhando, falando que ele era louco. Então ele fazia a pergunta e ele respondia como cliente. Dentro do treinamento, porque eu estava preparando ele para a rua. E hoje ele está preparado, ele está sendo preparado, na realidade, para justamente me trazer todas as informações. Então, por exemplo, a hora que chega um lead, ou a hora que ele faz uma prospecção, eu preciso do nome, do setor, do telefone fixo, do telefone móvel, do e-mail completo, do endereço com CEP, eu preciso do cadastro da empresa, eu preciso de todas as dores que ele conversou. Mas por quê? Porque em algum momento da conversa eu vou ter que tocar nesse assunto. Uhum. Eu vou ter que tocar por que essa demanda aconteceu, por que essas dores aconteceram. Então hoje o que nós temos? Nós temos o canal do marketing, onde eles fazem um trabalho de SEO também, né? Então hoje nós temos as empresas por regiões, então é muito importante. O empresário ele precisa saber que o trabalho de SEO ele não pode ser apenas regional, apenas na cidade. Então eu tenho marcas em determinadas regiões que ela tem muito mais acesso que outras, que é a marca de atuação, né? Então, e nós também temos dias na semana onde o comercial atua para fazer prospecções ativas.
Legal. Então nós separamos por cidades, nós separamos por bairros e por dias. Mas num todo, a ligação que chega ela é atendida. Então nós preparamos exatamente. Então eles têm metas de ligações por dia, eles têm metas de conversões. Apesar das conversões não serem diretamente ligadas, a gente sempre conversa. Então a cada 15 dias eu marco com o pessoal, tanto operacional, diretoria, quanto o pessoal comercial. E nesse momento a gente conversa um pouco sobre estratégias. Uhum. O que nós fizemos, o que nós fizemos de bom. Eu montei até um grupo de WhatsApp apresentando os resultados. E literalmente é um grupo de leão. Por quê? Porque lá eu coloco quem ganhou, ganha medalhinha, quem ganha... Porque eu quero literalmente que eles vejam que o resultado geram resultados. Uhum. Eles precisam estar próximo das negociações para eles entenderem. Então, hoje eu percebi. Hoje, se você me perguntar, Moisés, quais ferramentas de marketing você usa? Todas que aparecem. Uhum. Porque o marketing e a venda é inteiramente ligada. Cara, isso é fantástico, porque assim, muitas empresas não entendem que marketing e vendas não pode ter um muro. Marketing e vendas, se você tem um muro na sua empresa, já derruba o muro. Você tem uma parede, já derruba a parede. Sim. Porque se o cara não fizer, se as duas equipes agem uma contra a outra, o cara fala, putz, só chega lead ruim. Meu, o que é um lead ruim? O que a gente mais ouve, né? Ah, o lead não é qualificado. Tá, o que é qualificação de lead? Qualificação de lead a gente vai convencionar, é igual o acordo que você fez com a sua mãe. Sim. Ó, o acordo é o seguinte, eu preciso ter o nome, preciso ter o e-mail, preciso ter o telefone, o fixo e o móvel, eu preciso ter a área de atuação, eu preciso ter, em determinados casos, quantos colaboradores aquela empresa tem para fazer uma estimativa de faturamento, e o cara precisa ter X mil para investir. Então, isso aqui é um SLA, isso aqui é um acordo de nível. Perfeito. Isso é um lead qualificado. O lead qualificado é o lead que tem todas as informações para que o departamento comercial entre em contato. Sim. O lead qualificado não é o lead que respondeu, o cara me respondeu educadamente. Não. Isso não existe. Isso é outro detalhe. Senão você não tem critérios objetivos do que é um lead qualificado. Perfeito. Se você for para o subjetivo, você não vai ter lead qualificado nunca. Não. E aí, beleza, você pegou aquele bastão, tá aqui, tudo direitinho. Passou para o pré-vendas. O pré-vendas ou o comercial, depende de cada empresa. Sim. Cara, o cara tem que entrar em contato, o cara tem que marcar a reunião com aquele cara, o cara tem que fazer a apresentação para aquele cara para depois ele passar para o vendedor. Sim. E o vendedor vai ter que vender para aquele cara. Então, se isso não é bem definido, se isso não está bem claro na sua empresa, na empresa de quem está assistindo, sim, você vai continuar patinando no comercial. Se marketing e vendas tem muro, e se você não tem detalhes claros, critérios objetivos de passagem de bastão, vai continuar dando errado. E aí você pode contratar a Bits, pode contratar a Sérpia, pode contratar qualquer agência, que qualquer agência vai falhar. Você pode contratar 10 pré-vendas, você pode contratar 1000 vendedores. Sim. Se você não estruturar isso aqui direitinho, é beabá, é feijão com arroz. Sim. É o que eu preciso para dar para o próximo passo. Eu preciso disso aqui. Tem essas informações? Beleza, agora a responsabilidade está com o outro. Ele não pode jogar a responsabilidade no cara anterior. Se isso não funcionar assim, não funciona. Pode parar de vender, vende só para quem quer comprar, entendeu? Vender quando te procura é fácil. Uhum. Se você não tiver um processo muito bem definido, você não vai conseguir alcançar nenhum objetivo. Porque vender a pessoa que bate na porta, que nem vocês. Eu quero fazer um trabalho de marketing. Se o cara vir aqui, é um caminho. E agora fazer uma prospecção, entender quem é o público. Hoje em dia as estratégias de marketing elas vão desde de uma propaganda no celular. Uhum. Você quer atingir um público em determinado bairro, você consegue fazer os chamados acontecerem naquilo lá. Quem pesquisar em empresas daquele tipo de segmento naquela região... É seu cliente, é potencial. É potencial, ele já vai aparecer para ele já vai entrar em contato com você. Mas se não tiver um processo, é apenas um leadzinho. Uhum. Se você não tiver um processo, como que eu vou fazer o contato com esse cliente? Qual vai ser a abordagem?
Que tipo de serviço eu vou apresentar para ele? Então, eu percebo que, você bem disse, não pode existir um muro entre o marketing e a área comercial. Eu já vou muito mais além. É um casamento que ele não deve existir separação. Aham. Porque a área comercial, ela precisa da área do marketing. E o marketing, ele só existe por causa da área comercial. Eu tenho uma frase que eu gosto que é assim, existem duas principais funções na empresa. Sim. Vender, é aquela função que vende e a função que ajuda a vender. Sim. Então, até o operacional tem que ajudar a vender. Ah, mas como é que vai fazer isso? Vai entregar direitinho o trabalho. Sim. Vai fazer trabalho muito bem feito para que você gere case. Então, tudo está ali para fazer com que a empresa venda, que está atrelado a crescimento. Sim. Se não está atrelado a crescimento, é aquela máxima. Quem não cresce, decresce. Quem decresce o tempo todo, fecha. Entendeu? Exato. Então, acho que são esses dois departamentos que existem. Sim. Desculpa cortar. Imagina. Eu sou apaixonado pela área comercial, então eu não sou especialista em tudo, mas eu me especializei muito na questão de relacionamentos, né? E eu percebo que se a gente não tiver um processo, eu sempre falo isso dentro da organização em todos os departamentos. Processos e procedimentos, eles não são negociáveis. Então, desde de uma seleção de mão de obra ao RH que faz a contratação, se esse processo não for finalizado, ele não nasce e não vai para a operação. Uhum. E ele só volta para a operação a partir do falecimento. Não é? O funcionário ele só volta para o RH naquele momento que ele não serve mais para a operação. Uhum. O lead também é a mesma coisa. Se o marketing ele não traz um lead que a empresa está buscando, muitas vezes até a área comercial não vai conseguir produzir as conversões da forma com que precisa. Então precisa estar muito bem alinhadinho. Precisa estar muito bem ajustadinho. Exato. Não você gasta energia onde você não deve gastar. Não você vai correr e não vai conseguir o resultado. Exatamente. Então eu percebo que processos é a chave de qualquer negócio. Qualquer negócio, seja na área comercial, operacional, seja um desenvolvedor, tudo. Se ele não tiver processo, não for organizado, possivelmente ele não vai ser o melhor no que ele faz. Possivelmente. Ele vai ter bons resultados, mas ele não vai ser o... Acaba não conseguindo. Não. Sem dúvidas nenhuma. Bacana. Moisés, queria agradecer a sua presença. Imagina, deu uma aula aí no mercado de prestação de serviço. Para finalizar, deixa seus contatos, como é que faz para as pessoas se conectarem com você e principalmente como é que faz para as pessoas comprarem do Moisés. Legal. Comprar do Moisés eu sempre falo que é fácil. É só entrar em contato com a gente vai fazer o melhor atendimento. Para conhecer um pouco das nossas empresas, é só entrar no site www.2bgp.com.br. Nós somos uma empresa oriunda da região de Sorocaba, mas atuamos em todo o estado, né? E meus principais contatos eu vou deixar depois para vocês conhecerem um pouquinho, conhecer a nossa empresa. E também, se for demanda da área comercial, nosso principal contato é 15 3316 0854. E o LinkedIn, como é que faz para te achar no LinkedIn? Moisés Silva. Boa, perfeito. Eu vou aproveitar também e deixar os nossos contatos, então Perfeito. Me segue lá, eu sou o Adriano Klump, o Klump é difícil. KLU, M de Maria, P de Pato. Eu estou em todas as redes sociais. Segue a Beats também. A Beats tá aqui no YouTube como Beats Podcast. E a gente está com o Beats.digital nos outros canais. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima e valeu!